Bom dia, nação tricolor! Aqui é Nelsinho Calil para mais um Madrugada Tricolor após um clássico horroroso na Arena Impressorão. São Paulo e Corinthians fizeram um dos piores clássicos da sua história. Daqui a pouco nós vamos falar tudo sobre o jogo, mas antes disso, lembrar vocês de se inscreverem aqui no nosso canal, ativar o sininho para receber notificação de novos vídeos, compartilhar com seus amigos e também deixar os seus comentários. E lembrar também que o Madrugada Tricolor também está no Instagram. Ontem, um clássico muito, mas muito fraco. O São Paulo e Corinthians protagonizaram lá na Arena Itaquera. O São Paulo foi muito mal do meio para frente. O jogo foi horroroso, mas o time do Corinthians é fraco. Mas como a gente está aqui para falar do São Paulo, vamos falar do nosso time. São Paulo postado, muito bem postado defensivamente. As voltas de Léo e Miranda foram cruciais, Luan também. Porém, na criação, o São Paulo foi uma negação. E ontem também com muitos erros na troca de jogadores. Para mim, as substituições foram praticamente todas erradas, né? Então vamos analisar o jogador por jogador aí. Thiago Volpe praticamente sem trabalho, tomou uma bola na trave, no rebote fez uma boa defesa. E um ou dois chutes de fora da área, então o Thiago não teve trabalho. Aí o melhor do São Paulo, o trio de zaga, Bruno Alves foi correto, marcou bem, cresce muito de produção ao lado do Miranda e foi bem no jogo. Miranda, um monstro. Miranda não perdeu uma jogada e deu aquele equilíbrio na defesa do tricolor que o São Paulo precisa. E o Léo foi eleito pela Globo o craque do jogo por ter anulado o Gustavo Mosquito, que é o principal escape do time do Corinthians. Aliás, principal não, praticamente o único escape do Corinthians. Ele anulou o jogador e foi muito, mas muito bem mesmo. Agora vamos começar, daí para frente começar a piorar muito. Igor Vinícius, fraquíssimo. Deu espaço ainda para alguns cruzamentos. Que você vê o lateral precisa diminuir para não deixar o cara cruzar, ele não faz isso. E na frente, pouquíssimo apareceu. Quando apareceu, errou todos os cruzamentos. O Reinaldo fez um trabalho discreto. Reinaldo ainda tentou algumas jogadas pela esquerda, mas principalmente a partir da saída do Benítez ficou isolado na ala esquerda e teve pouquíssimas chances de criar boas jogadas para o São Paulo. Luan, outro que foi muito bem no jogo, anulou a armação do Corinthians, apesar de ser fraca, não teve criação, não teve a ligação para o Mosquito, e o Luan foi muito bem no jogo. Lisieiro fez um primeiro tempo muito fraco, o segundo tempo estava melhorando um pouquinho, mas o Lisieiro está fazendo muita falta e, infelizmente, não conseguiu aparecer na área. O São Paulo estava jogando com muito pouca gente na frente e o Lisieiro apareceu muito pouco na área. Apareceu no segundo tempo, onde tentou uma bicicleta que saiu no meio do gol, fraco. E daí para frente, Daniel Alves. A atuação do Daniel foi péssima. Daniel errou tudo que tentou, errou passe demais e mostra cada vez mais que tem que jogar na ala, apesar de ter no último jogo jogado na ala direita e também não foi bem. Então, vamos esperar que o Daniel volte a jogar bem, porém o Daniel só tem mais um jogo antes da Olimpíada, é o jogo de domingo contra o Bragantino, 18h15 no Morumbi. Então o Daniel já vai desfalcar o São Paulo de qualquer jeito, deve jogar apenas no domingo. Benítez. O Benítez na frente não é um jogador de frente. O Benítez tem que vir com a bola de trás. O Benítez tentou as suas jogadas e foi muito mal substituído. Se tinha a intenção de ganhar ontem, não podia ter tirado o Benítez. Especulou-se que o Benítez tinha saído machucado, tinha pedido para sair. Não saiu machucado, não pediu para sair. E, aliás, não gostou nem um pouquinho de ter saído. E o Éder, coitado, um brigador, sozinho na frente, totalmente isolado, não teve o que fazer. Apesar de ele aparecer algumas vezes, ficou muito impedimento, mas coitado, jogou sozinho na frente. São Paulo fez algumas substituições, né? O Nestor entrou no lugar do Lisieiro, que tinha acabado de tomar cartão amarelo. O Nestor entrou melhor que o Lisieiro, deu um bom chute de fora da área, apareceu mais na frente, mas também teve pouco tempo para jogar. As outras alterações, o Igor Gomes entrou e na saída do Luan, entrou o Igor Gomes e o Diego Costa, faltando 3 minutos. Fala-se que os dois sentiram desconfortos musculares, tanto o Luan quanto o Miranda. Mas faltando 3 minutos, podia ter posto o jogo em risco, pois os dois vinham jogando muito, mas muito bem mesmo.
O Éder saiu e entrou o Vitor Bueno. O Vitor Bueno, por um jogo desse, não vai servir nunca. Precisa de um jogo, um cara de sangue, de luta, de disposição. E não é o caso do Vitor Bueno. Não é nem característica dele. Eu não quero nem xingar ele hoje ou cornetá-lo, mas não é característica dele. Por ele para brigar contra zagueiro, impossível ter algum rendimento. Então o São Paulo foi muito bem defensivamente e muito, mas muito mal mesmo na criação de jogadas. São Paulo não criou praticamente nada, tá bom? Esse foi o resumão do jogo de ontem. O São Paulo agora enfrenta, tem 3 jogos antes da Libertadores. Domingo, 18 e 15, no Morumbi contra o Bragantino. Depois sai para enfrentar o Internacional na quarta-feira. E no outro fim de semana, no sábado, pega o Bahia em casa. Falando de recuperação, hoje é um dia importante, porque nós vamos ver a reavaliação médica de São Paulo. Esperamos muito que o Miranda e o Luan tenham sofrido apenas um cansaço por ter ficado ausente 15 dias aí, 20 dias, o Luan um pouquinho mais. Esperamos muito contá-lo, porque eles mudam muito. Pelo menos a parte defensiva foi acertada. Quanto à alteração do Benítez, o Branda falou na coletiva que foi uma decisão em conjunto. Então, o Crespo também tem participação nessa substituição. São Paulo não ousou, São Paulo não tentou ganhar o jogo. Defensivamente, começou a mostrar que com o time completo melhora muito, porém, precisa mudar a parte ofensiva. Não dá para jogar com um atacante isolado na frente. A falta do Luciano é absurda, porque o Luciano é o segundo atacante que flutua atrás dos volantes do time adversário, que incomoda, que sai para jogar, sai para uma tabela. Ontem o Éder jogou isolado. E se fosse o Pablo, a gente ia xingar, mas ele também não ia ter o que fazer. Então, o São Paulo precisa urgentemente pensar numa alguma coisa diferente. Ontem era pôr um cara pelo menos por drible, já que não quer pôr o Pablo no jogo, põe o Rojas para tentar brigar, driblar, uma jogada individual, para encostar no Éder, mas não foi o que aconteceu. O São Paulo se contentou com um empate contra o fraco time do Corinthians. Quanto ao Luciano, o São Paulo pretende intensificar o máximo possível os trabalhos de recuperação dele até segunda ou terça-feira para começar a transição para o campo. E quem sabe no outro sábado o Luciano está à disposição para jogar um pouquinho para se preparar para o jogo da Libertadores do dia 13, terça-feira, no Morumbi, contra o Racing. O São Paulo ontem demonstrou, apareceram alguns comentários, o São Paulo tem interesse no goleiro Jandrei. Vamos aguardar o desenrolar desse processo de negociação aí, se vai ter uma negociação com o goleiro Jandrei. São Paulo que busca sim um goleiro reserva. Mas infelizmente o caixa está muito curto. São Paulo busca um zagueiro canhoto. Teve esse negócio do Michael com muito dinheiro. São Paulo consultou o Balbuena, muito dinheiro. São Paulo infelizmente não tem caixa para grandes contratações. Porém, com o elenco que tem aí, tem que melhorar o jogo do tricolor, tá bom? E o sonho Borré acabou. Hoje o Borré está na Copa América, defendendo a Colômbia, e assim que voltar, deve assinar com o Eintracht Frankfurt da Alemanha. Por hoje é só, meu povo. Amanhã a gente está de volta, quem sabe com boas notícias sobre Miranda e Luan. E quem sabe Sara também volte a treinar, saia do refis e seja uma opção. Era um cara que ontem poderia ter sido muito útil, já que é um meia que entra na área. Por hoje é só, meu povo. Saudações tricolores. E amanhã o lançamento do primeiro Boteco do Madrugada Tricolor. Para encerrar, não esqueçam que ainda temos nomes disponíveis da rifa da camisa de 2020, autografada por todo o elenco do São Paulo. Quem quiser, tem no feed de notícias do Madrugada Tricolor e também pelo WhatsApp 11 94 523 7204. Até amanhã, meu povo. Saudações tricolores e vamos melhorar, tricolor!